Boa noite, estão me ouvindo? Deixa eu ver se entra mais um pessoal para a gente começar. O som tá bom, que o ar-condicionado tá fazendo barulhinho. Chama o povo aí, minha gente. Manda pra vizinha, pra mãe, pro pai. Oi, Rose. Vamos conversar um pouquinho sobre doença periférica, arterial periférica. Mais um minutinho a gente começa. Boa noite para quem está entrando. Tô aqui com minha luz mágica nova, meu ring light. Então vamos lá, gente. Vou começar devagarzinho. Vocês fiquem à vontade para fazer pergunta, tá? Manda aqui nos comentários as perguntas que eu vou lendo e a gente vai respondendo ao longo da live. A ideia aqui é... Boa noite, Laura, tudo bom? A ideia é a gente fazer um bate-papo sobre doença arterial periférica. Muita gente não sabe o que é doença arterial periférica. Eu fiz uma enquete aqui, eu acho que mais da metade das pessoas não sabiam o que era claudicação, né? Que é um dos sintomas, uma das manifestações dessa doença. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque é uma doença que é extremamente comum no meio da gente. Porém, a maioria dos pacientes, eles são assintomáticos. Isso faz com que essa doença seja subdiagnosticada. Mas para vocês terem ideia, doença arterial periférica é praticamente o dia a dia da gente no SUS. Agora, infelizmente, esses pacientes chegam para a gente num estágio muito avançado da doença. Então, são pacientes que precisam de amputações e de cirurgias extensas de ponte safena na perna grandes para a gente poder recuperar a circulação desses pacientes. Só para vocês terem uma ideia, em números, a gente sabe que no Brasil não tem muito, né? Não tem muita números e dados do Brasil. A gente copia muita coisa dos Estados Unidos. Mas estima-se que a doença arterial periférica, ela comete 10% da população mundial. Acredita-se que são... 10% da população acima de 55 anos. Acredita-se que são 200 milhões de portadores de doença arterial periférica no mundo. E dados americanos mostram que a doença tem sido mais frequente em mulheres do que em homens. Então, meninas, fiquem ligadas. Eu, inclusive, assisti uma aula no congresso na Inglaterra o ano passado, ou foi retrasado. E uma das preocupações hoje, em relação à doença arterial periférica, é que a mulher, que ela vem protegida em relação ao homem para a doença arterial periférica, quando ela entra na menopausa, ela começa a se igualar ao homem e alcança o nível do homem muito rápido. Por que isso acontece? O homem leva anos para poder começar, para ter a doença, desenvolver a doença, chegar em estágios mais avançados, e a mulher, rapidinho depois da menopausa, começa a apresentar a doença de formas graves também. Então, é importante a gente saber que essa doença existe, porque a prevenção, como sempre, ela é muito mais importante do que você tratar o que a gente vai estar vendo lá no futuro, né? A aterosclerose, que é uma das principais causas de doença arterial periférica, ela começa na adolescência, então esses hábitos de vida, de prevenção, tem que começar cedo também. Mas eu estou falando muito do que causa, mas não falei o que é, né? O que é doença arterial periférica? As artérias circulam dentro do sangue geralmente sem dificuldade. Então as artérias vão levar sangue rico em oxigênio a partir do coração para toda a parte do corpo. Então o coração vai bombear, as artérias elas também pulsam para empurrar o sangue para frente, para o cérebro, para os rins, para as pernas, e isso ocorre geralmente sem dificuldade alguma. A doença arterial periférica acontece porque eu fiz até uma foto para mostrar aqui a vocês, deixa eu mostrar. A principal causa da doença arterial periférica é a aterosclerose, que é esse acúmulo de placa de gordura na parede da artéria.
Isso vai acontecer em diferentes graus de obstrução. Você vai ter pequenas placas ou placas como na foto aqui, que mostra a oclusão, a obstrução quase completa da artéria. Ou ainda obstruções menores, que ainda passa sangue, mas às vezes a quantidade de sangue que passa não é suficiente para a necessidade metabólica, para a necessidade que a perna, que o rim, que o cérebro precisa para poder funcionar. Deixa eu ver se eu acerto tirar essa foto aqui. Eu não sei tirar a foto. Agora. Não, tirei não. Se alguém souber como é que tira a foto, gente... Ah, achei. Então, a principal causa é a aterosclerose. Outra coisa que a gente se ilude muito com a aterosclerose é achar... Vamos chegar lá, Janete, a gente vai saber como é que tem como é que a gente sabe que tem essa doença. É achar que a aterosclerose é uma doença localizada. Ah, eu infartei, então eu tenho aterosclerose no coração. Eu tive um AVC, então eu tenho na cabeça. Não, a aterosclerose é uma doença sistêmica. Ela vai cometer todas as artérias do nosso corpo, tá? A aterosclerose, como eu já falei, esse depósito da placa de gordura. Pode ser uma manifestação, você pode ter e nunca saber que teve. A gente pode ter e apresentar manifestações crônicas da doença, né? É aquela paciente que a placa vai crescendo devagarzinho e o paciente começa a apresentar sintomas da doença. Ou formas agudas, essa placa por algum motivo ela se rompe e um pedacinho da placa vai dar um AVC. Ou a placa se rompe e forma um trombo naquele local e oclui, obstrui, fecha aquela artéria agudamente. Então o tipo de doença vai depender do tipo da placa que a gente tem. Quais são os fatores de risco para a doença arterial periférica? Não é muito diferente das outras doenças cardiovasculares. Então a gente vai entrar aí idade, né? À medida que o tempo passa, que a população envelhece, o risco para a doença arterial periférica ele aumenta. Obesidade, inclusive alguns estudos sugerem que pacientes obesos apresentam a forma mais severa, mais grave de doença arterial periférica. O tabagismo, nunca fica de fora, né? O cigarro. O tabagismo é o principal fator de risco para a doença arterial periférica. Então, gente, fumar, nem pensar, tá? A diabetes, e aqui eu aproveito, vou deixar salva. E aqui eu aproveito para fazer um parênteses em relação à diabetes. Eu falei recentemente, fiz uma revisão que eu precisei dar uma aula na faculdade sobre diabetes. E assim, os números são assustadores. Porque hoje a gente tem cerca de 170 milhões de diabéticos no mundo. A expectativa é que esse número quase triplique em 2030. E a diabetes ela é um dos principais fatores de risco para quase todas as doenças cardiovasculares. E o paciente diabético, a principal causa de morte do paciente diabético é doença cardiovascular. Então, inclusive nos Estados Unidos, mais uma vez os números são americanos, os portadores de doença arterial periférica, 1/3 deles são diabéticos. E aqueles pacientes que eu falei lá no SUS, que chegam pra gente em estágios avançados da doença, muitas vezes eles nem sabem que eles são diabéticos. Eles se descobrem diabéticos quando a gente começa a fazer exames, né, na admissão, para preparar para a cirurgia, para preparar para algum exame. Então, tanto a diabetes tipo 2 como a doença arterial periférica terminam sendo subdiagnosticadas, né? São doenças que a gente chama silenciosas. Você não vai ter uma dor de cabeça, não vai ter uma dor por conta das doenças. Você vai descobrir, infelizmente, em situações mais graves, em estágios avançados da doença. Então, continuando os fatores de risco. A gente tem ainda a hipercolesterolemia, então colesterol alto é um fator de risco para doença cardiovascular, hipertensão, falta de atividade física, então pacientes sedentários têm risco maior para doença cardiovascular. E se a gente tem uma história na família de pai ou mãe que tiveram aterosclerose, principalmente se isso aconteceu antes dos 50 anos. Então é aquela tia, o pai e a mãe que infartou, que teve que fazer uma cirurgia para uma ponte safena na perna, uma ponte safena no coração. Isso a gente considera na história também como um fator de risco. É importante a gente entender esses fatores de risco, porque pela pergunta que já fizeram aqui, como é que eu sei se eu tenho aquela doença? Porque doenças que são assintomáticas, a gente tem que buscar. Eu não vou esperar o paciente apresentar algum sintoma, eu vou atrás para achar a doença no paciente. E aí, pacientes que têm fatores de risco, como pacientes que fumam ou pacientes que são diabéticos, a gente vai pesquisar com mais atenção, né? Se ele tem doença arterial periférica. Deixa eu ver que vocês estão fazendo pergunta aqui.
Cabeleireira Beth tá aqui perguntando. Quando a gente não tem nada disso e as pernas são um horror de varizes. É comum a gente receber no consultório as pessoas preocupadas, né, com as varizes da perna, com medo de perder a perna. Pessoal, são doenças distintas. A gente tem o que a gente chama de circulação arterial, que é essa que eu tô falando hoje. São as artérias que levam o sangue rico em oxigênio para o corpo, né, para o corpo funcionar, para a gente poder andar, levantar, para a ferida cicatrizar, para o intestino funcionar. A gente tem as veias que trazem o sangue de volta, e aí entram as varizes, e a gente tem os vasos linfáticos, que é uma coisa que pouca gente conhece. Outro dia a gente conversa para não embananar aqui a cabeça. Então as varizes, elas não têm a ver com isso aqui que eu tô falando hoje, de doença arterial periférica. É outro sistema, tá? Faz parte das doenças vasculares, mas é outro sistema. Eu, inclusive, botei uma enquete e botei de pegadinho. Botei assim, a doença arterial periférica. E uma das respostas era, pode dar trombose venosa profunda. Não é, gente, são coisas distintas, não tem nada a ver, foi só para testar vocês mesmo. Deixa eu ver mais aqui. Então é importante fazer sua consulta de rotina, já que as condições crônicas em geral são silenciosas. Exatamente. Eu deixei aqui pro final, a gente pode até falar disso agora, já que vocês estão perguntando. Quando é que eu vou procurar um vascular pensando nisso? É muito comum também, acho que até um pouco do pensamento da nossa sociedade, os pacientes atribuírem os sintomas como dor, dormência ou qualquer outro sintoma da perna mais cansado em relação ao envelhecimento natural da vida, né? Do tempo passando. E você não deve encarar dessa forma, né? Não é normal a gente ter dor, não é normal ter dormência, não é normal ter nenhum sintoma na perna. Então, qualquer paciente que tem esse tipo de queixa, ele deve procurar atendimento médico, ser avaliado. Não necessariamente vai ser o vascular. Muitas vezes os pacientes chegam no vascular pelo cardiologista, mas você deve procurar para fazer um screening, né? Fazer uma busca ativa aí desses pacientes. Além disso, pacientes acima de 65 anos, eles devem ter uma consulta para a gente saber se tem doença arterial periférica. Eu tô falando muito rápido. Falem aí, minha gente, que eu tô com a impressão que eu tô falando rápido. Então, pacientes com sintomas das pernas, tá bom? Pacientes acima de 65 anos. Pacientes acima de 50 anos com história de diabetes ou tabagismo. Lembra que eu falei dos fatores de risco? Então, os pacientes que têm alguma história no fator de risco, na história que a gente vai pegar com eles, tanto na história pessoal, como na história, tô não falando rápido, né? Como na história da família, esses pacientes devem passar por uma consulta para a gente pesquisar. E qualquer paciente abaixo de 50 anos que tem alguma história, principalmente de diabetes ou algum outro fator de risco para doença arterial. Vocês veem a importância que é a diabetes para para doença cardiovascular. A diabetes, a gente fala que ela dá uma doença da aterosclerose acelerada. Ela é quase um marcador, né? O paciente diabético, ele tem aterosclerose. Então, esses pacientes devem ter uma atenção maior. Vamos falar um pouquinho dos sintomas. Deixa eu voltar aqui no meu roteiro para não me perder. Então, os sintomas. A maioria dos pacientes portadores de doença arterial periférica, eles são assintomáticos. Ou seja, a gente tem a doença e a gente não sabe que tem. Vai descobrir ou quando está com uma manifestação mais adiantada, né? Ou porque teve algum evento agudo, alguma sintomatologia aguda da doença arterial periférica. Então, a maioria é assintomática. Vocês terem ideia, para cada um paciente com sintomas, eu tenho 3 pacientes assintomáticos. Então, realmente, a gente precisa fazer a busca ativa. E mesmo se você for ver o paciente que tem doença arterial periférica, tem alguns estudos que mostram que esse paciente, ele pode não ter dor quando anda, que é a principal manifestação da doença, mas quando a gente compara o paciente que sabidamente tem que não tem doença arterial periférica, se é que esse paciente existe, com o paciente assintomático, você vê que a função do membro desse paciente ela é um pouquinho reduzida. O outro paciente ele funciona melhor, ele tem mais força, ele tem mais disposição do que esse paciente portador assintomático.
A sintomatologia, ela depende do local, né, de onde é esse entupimento das artérias, se são nas veias, nas artérias da perna, se são nas artérias da barriga, se é da coxa. Então a sintomatologia depende dessa localização. E os pacientes que têm essas oclusões em artérias mais altas, por exemplo, nas artérias da barriga, geralmente eles são mais assintomáticos. A busca ativa vai ajudar a gente a identificar esses pacientes com risco de evento cardiovascular também no futuro. Lembra que eu falei que a doença é sistêmica. Então, se eu identifico um paciente que tem doença arterial periférica, eu posso estar ajudando na prevenção do paciente ter algum evento de infarto, de AVC no futuro, porque você começa a tratar ele por conta das pernas, no caso. Outra sintomatologia muito comum, inclusive eu atendi um paciente semana passada, ele feriu o pé. Ele não é diabético, se eu não me engano. Eu não cheguei a ver os exames, mas ele não era diabético. E ele feriu o pé com a sandália. Aquela partezinha de trás que apoia no tornozelo da sandália fez uma ferida. 2 meses ele não cicatrizava. E aí, quando eu fui examinar, o normal é a gente ter pulso na virilha, né, que é o pulso femoral, atrás do joelho, que é o pulso poplíteo. Minha irmã adora essa palavra, poplíteo. E pulso nos pés. E esse senhor só tinha pulso na virilha. Nunca que essa ferida, dificilmente ela ia cicatrizar, porque ele tinha uma obstrução importante da circulação na perna. Outra manifestação foi o que eu perguntei, claudicação. Bota aí um legalzinho, quem sabe o que é claudicação? Não vale médicos, hein, gente? Quem não for médico, por favor, responda aí, para saber se o pessoal sabe o que é. Então, claudicação é a dor... É bem típico de doença arterial periférica. O paciente que vai chegar, Romeu dizendo aí, Romeu, você não conta também, a Aline também não. É a dor no músculo, geralmente o músculo da perna, durante a atividade. Então o paciente ele chega pra gente com a história bem típica, espero que ninguém se identifique aí com a história que eu vou contar agora do que é claudicação. Ele vem com a história bem típica, e doutora, eu ando, minha perna dói, eu tenho que parar. E aí eu melhoro e volto a andar. Isso é claudicação. O paciente, na hora que ele começa a andar, que faz um esforço maior, que vai subir uma ladeira, que vai subir uma escada, a necessidade metabólica do músculo é maior para poder fazer aquela atividade. E aí ele não tem circulação, ele não consegue aumentar o volume, o fluxo de sangue para responder àquela necessidade. Então ele tem dor. E aí ele para de andar, a dor passa, ele volta a andar. E aí tem dor e fica nesse ciclo. A dor e a intensidade vão depender do tipo de obstrução e da localização da obstrução. Nunca ouvi falar. Pois é, gente, essa parte é tão comum se a gente for ver. Às vezes eu recebo pacientes que vêm tratar de varizes e eu digo, você vai tratar as varizes só até o joelho, daqui para baixo a gente não vai mexer, porque a pessoa não sabe nem que tem a doença. Quer saber outra coisa que doença arterial periférica pode dar e vocês não imaginam, no homem, né, no caso, disfunção erétil. Homens que têm oclusões das artérias importantes e altas, né, a aorta ilíaca, na barriga, né, nas artérias do abdômen, eles podem ter queixa de disfunção erétil. Antigamente, eu não peguei, porque eu sou novinha, até se faziam tratamentos de revascularização pensando em tratar a questão da disfunção erétil. Hoje em dia, com Viagra, etc., a gente não se faz mais isso. E aí, vou falar um pouquinho para vocês do diagnóstico. Como é que vocês acham que é o diagnóstico dessa doença, né? É clínico. O paciente vai vir para mim, vai contar essa história que é típica de claudicação ou de uma ferida que não cicatriza e a gente consegue diagnosticar com a ausência de falhas de pulso. É mais difícil naquele paciente que tem a doença de forma assintomática, porque ele pode ter obstruções das artérias que não são grandes o suficiente para diminuir o pulso, né? Então, nesses pacientes, a gente pode, às vezes, precisar pedir um exame de ultrassom ou uma tomografia para ajudar a localizar, a gente ver a obstrução. Mas, geralmente, a história clínica é suficiente. E tem um exame chamado ITB, que a gente faz no consultório também. Oi, Rosita, um beijo para você. A gente faz no consultório também, que é pra gente fazer uma comparação. É um índice que eu vou ver quanto que é a pressão, comparando a pressão do braço e das pernas. Deixa eu ver que tem pergunta aqui. Tô suando, meu Deus.
Não precisa de exame sofisticado para pensar em doença arterial periférica. O ITB, ele é diagnóstico. O ITB, ele só vai ter ele vai ter, como é que eu vou dizer assim, ele perde um pouquinho a segurança nesse diagnóstico com o diabético. Porque como o diabético, ele tem, a doença é mais grave, é mais acelerada, ele pode ter uma calcificação da parede da artéria. Então, quando a parede que é uma coisa natural, que naturalmente acontece com o envelhecimento da gente. Se você for ver um paciente de 80 anos, ele tem geralmente as artérias bem calcificadas. E geralmente mulher também que fuma muito. Mas isso é típico do diabético. Então, as artérias calcificam e ela perde a capacidade ela perde a elasticidade, ela não consegue fechar. Então, na hora que você vai medir a pressão, ele dá um falso normal. Ele vai dar um ITB alto, quando na verdade o ITB seria baixo. E aí, nesses pacientes diabéticos, a gente tem que medir a pressão do álamo, só do dedo mesmo, porque a artéria não é tão calcificada. Mas a história clínica, geralmente, e o exame físico, eles são suficientes. E se você for fazer um rastreio, seria aí o ultrassom. Eu faria um ultrassom. Eu acho que exame tipo cateterismo, arteriografia, exames mais invasivos, ou nesses pacientes que tem problema, pode ter alguma coisa, mais fácil ter uma doença renal, a gente tem que pedir esses exames pensando em tratar. Então, se eu estou fazendo só um rastreio, não acho que não tem porquê a gente ser muito invasivo. Ela tá falando aqui, graças a Deus não sinto isso, faço natação, melhora tudo, tenho 68 anos, parabéns doutora, obrigada. Realmente, atividade física protege a gente de tudo. Rose aqui, obrigada, Rose. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês do tratamento. O tratamento, principalmente, é a gente tentar mudar o estilo de vida, né? Então, parar de fumar, reduzir o risco cardiovascular, perder peso, adotar uma dieta balanceada, isso faz parte do tratamento. Tentar nesses pacientes reduzir os fatores de risco que eu puder reduzir, né? Controlar o colesterol, controlar a glicemia, controlar a pressão. E posso entrar com algumas medicações em pacientes que têm ou que já são claudicantes, ou com uma forma de prevenção para o futuro. Que aí a gente pode usar o AS, agora novo, que uma medicação nova, né, que você pode associar ao AS, é o Rivaroxaban, que ele vai evitar que o paciente tenha eventos cardiovasculares, não só dos membros inferiores, não só das pernas, mas também de outros locais, como o coração e cérebro vascular. Promover a atividade física, pedir que os pacientes façam atividade física e lembrar que para o paciente que não claudica, não é só você mandar o paciente, vai lá andar na jaqueira, dá 2 voltas por dia. O ideal é que esse exercício físico ele seja supervisionado, né? Ou um educador físico que trabalhe nessa área para a resposta do tratamento supervisionado com exercício físico ela é melhor do que simplesmente você mandar o paciente andar. E em casos mais avançados, a gente pode fazer também cirurgia. Então, revascularização, eu preparei uma foto aqui para vocês entenderem o que é também. A revascularização pode ser da forma aberta, convencional, né? Um corte, a verdadeira ponte safena na perna, ou formas menos invasivas por cateterismo, que aí seria a gente fazer uma angioplastia. Aqui essa foto de cima mostrando a placa do ateroma ocluindo, né, a artéria. A angioplastia somente com balão, a gente vai lá com um balãozinho mesmo, abre, quebra aquela placa e restabelece o fluxo, volta a passar sangue ali. Ou em algumas regiões, além do balão, eu vou botar um stent, que é essa malha de metal para manter o local aberto. E o prognóstico da doença, gente, depende também muito dos fatores de risco que esse paciente tem, de onde é a oclusão e o quanto de doença, além da doença arterial periférica, ele tem. É isso que vai mudar, vai interferir na história desse paciente. Eu preparei esse roteirinho para falar para vocês. A intenção não era ser uma aula para médicos, então eu tentei deixar uma coisa bem mais à vontade, né? E aí eu queria que vocês mandem as perguntas. Eu pedi perguntas do povo hoje. Deixa eu ver. Helena tá falando aqui. Minha mãe iniciou o tratamento com Neovange. Me pegasse aqui, Helena, que eu não sei o que é Neovange. Deixa eu ver. Ixi, eu tô sem internet, peraí.
Deixa eu ver se ele botou alguma coisa em cima. Oi, Cida. Neovanja para insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca ela pode ser uma consequência da doença da aterosclerose no coração, né? Então, da mesma forma que a gente vai ter a parte... O músculo é diferente, né? Porque o coração, se ele sofre, ele pode dilatar, ele pode crescer e vai dar insuficiência cardíaca. É diferente da perna. A perna, se fechar a artéria, infelizmente, o paciente pode ter uma ferida, pode ter o que a gente chama de gangrena. E aí a gente vai, se não for mais viável, a gente vai partir para uma amputação. A doença arterial periférica ela é uma causa importante de amputação, né? Não traumática. Perde para diabetes, eu acho que diabetes é a primeira causa. A diabetes por si só, ela pode ser causa de amputações pequenas. Às vezes o paciente diabético ele perde um membro, mesmo tendo uma circulação boa na perna, mas a doença arterial periférica também pode acontecer. Então é diferente do coração. Na hora que fechou lá, por algum motivo, a artéria e fez uma gangrena, eu não posso deixar o paciente com aquele tecido morto. Dependendo do tamanho, eu vou ter que remover, às vezes é de urgência. Normalmente não tem sintoma. A maioria dos pacientes não vão ter sintoma, principalmente em estágios iniciais da doença, né? Imagina que a placa de gordura, o processo da formação da placa de gordura começa quando a gente é adolescente. Então, o estilo de vida, o tipo de dieta que a gente tem hoje em dia, tudo isso influencia. À medida que a gente vai envelhecendo, essa placa ela pode crescer e ela pode estacionar. Se eu mudo minha vida, se eu começo as medicações, a placa deixa de crescer. À medida que ela vai crescendo, ela pode começar a fechar, obstruir, eu posso começar a ter sintomas, que foi o que eu falei, da claudicação, que é a dor quando anda, feridas que não cicatrizam, ou fazer surgirem feridas. Helena, eu não entendi tua pergunta, só tem assim, no pé diabético, por exemplo. Não sei se você tá falando do remédio ainda de cima. Foi revascularizado há 2 anos. Acho que foi do coração, né, que você falou aqui. A Aline tá perguntando, tem risco do paciente só descobrir quando está para perder o pé? Sim, tem. Infelizmente, isso acontece muito ainda. Eu trabalho no Hospital das Clínicas e a gente às vezes recebe pacientes que a gente não tem o que fazer mais a não ser amputar. E isso às vezes a gente não estuda para amputar, a gente estuda para salvar membro, para salvar vidas. Mas às vezes a gente não consegue fazer isso. Esse paciente chega com uma doença tão avançada que a gente não tem mais o que revascularizar, não tem mais de onde levar sangue para outro lugar, e aí a gente precisa fazer a amputação para aquele paciente salvar, sair daquele quadro, senão ele vai morrer. E aí ele parte para readaptação, prótese, para ele voltar a ter a vida normal, mas isso não é incomum. No SUS a gente vê com certa frequência, infelizmente. E aí, gente, mais perguntas? Oi, Maria! Um abraço para você também. Se a doença arterial periférica é hereditária, ela tem fatores de risco que podem ser, né? A história familiar ela tem um peso importante no paciente. Agora na cabeça, para mim, uma causa hereditária especificamente não tá vindo, genética não. Se vier depois eu boto aqui, eu falo para vocês, mas não tá vindo. Mariana tá perguntando, a partir de que idade é possível detectar varizes? Varizes não escolhe sexo nem idade. Ela pode dar tanto em homem quanto em mulher, em qualquer idade. É mais comum à medida que a gente vai envelhecendo, mas qualquer criança pode ter. Em criança a gente tem que pensar em outras causas de varizes, não é o que eu vou pensar numa mulher adulta, tá? Mas pode acontecer também. Não necessariamente a gente vai tratar, né, uma criança, mas qualquer idade, qualquer sexo. Homem também tem varizes, viu, gente? Neuropatia diabética pode causar edema? Pode. A manifestação mais comum da neuropatia diabética é o paciente ele reclama de uma dormência no pé. Então, ele vai dizer que o pé ele perde a sensibilidade
né, dos pés, por isso que ele pisa num prego, ele dá uma topada, ele não percebe, só vai perceber quando tá com infecção. Então a neuropatia, ela também pode dar um pouquinho de edema, mas o mais comum é dormência. Sensação de dor e cansaço. A neuropatia dolorosa no diabético, ela não é tão frequente, o mais comum é isso que eu falei, da dormência. E sensação de cansaço é mais comum com doença venosa, com varizes, tá? Então não é tão comum, não. O que seria em crianças? Varizes em crianças, a gente tem que pensar em variações anatômicas, né, malformações da anatomia. Por exemplo, uma criança que pode nascer com a aplasia da cava. A cava é uma veia que recebe as veias que vêm da perna, o sangue que vem da perna. Então, crianças que não têm a cava, eles podem ter varizes. Aí vai pensar em causas secundárias de varizes, sabe? É diferente das varizes que surgem na mulher adulta, primárias, sem uma causa específica. Em crianças a gente tem que pesquisar malformações, outras coisas, trauma, cirurgia, outras coisas. E aí, mais alguma pergunta? Acho que eu respondi tudo. Obrigada, Ana. É isso aí, gente. Então, não tem mais perguntas, já respondi tudo. Agradeço a vocês que ficaram aqui comigo, prestando atenção, me ajudando. Estava nervosa, a primeira live que eu faço só. Vou deixar essa live salva. Chegou uma pergunta. É verdade que quando fazemos a aplicação das varizes depois volta? Não, gente, não é verdade, tá certo? Varizes não voltam. É varizes que eu operei, joguei, tirei da sua perna e joguei fora. Ou que sumiu porque seu corpo absorveu, isso aí não vai voltar. Mas varizes é uma doença que não tem cura. Então, outras varizes podem aparecer. Fora diabetes, tem alguma outra doença que chame a atenção? Para a doença arterial periférica, o principal vai ser tabagismo. Então, cigarro é um fator de risco tão importante quanto o diabetes, eu diria, para doença arterial periférica. Eu ainda vou... obrigada, Beth. Tô esperando você aqui. Obrigada, gente. Então, eu vou deixar aqui salvo. Depois vocês mandam aí para o pessoal pelo direct, pelos stories, repostem. Muito obrigada pela companhia, tá bom? E eu gostei de fazer a live. O que eu não respondi era, não se preocupe, eu vejo aqui depois e respondo embaixo. Fica tranquila. Obrigada. E eu vou fazer mais vezes. Arrumar uns assuntos pra gente discutir aqui. A Haroldo tá perguntando qual o sintoma de alerta da inclusão arterial. A oclusão arterial aguda, ela pode ser uma manifestação aguda, né? Ou seja, de início recente da doença arterial periférica. O que chama a atenção dor de início súbito, geralmente o paciente, eu comecei a sentir dor, 12:13. O paciente vai dizer a hora certinha que começou a dor, e a depender de quanto tempo ele tem dessa oclusão, ele pode chegar pra gente com um membro frio, com alterações de cor, com perda na motricidade, ele não consegue mais mexer a perna, isso pode acontecer numa oclusão arterial aguda, né? E aí a oclusão arterial aguda pode ser pela doença arterial periférica de uma placa que rompeu, se soltou e entupiu a circulação lá embaixo, ou que rompeu e formou um trombo ali e fechou, ou um trombo que saiu do coração e entupiu a circulação mais lá na frente. Sim, tô muito dando meus cambitinhos. Ô, Cida, tô esperando você, meu amor. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Quem tiver dúvida, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Eu vou salvar e vou botar no IGTV e eu respondo tudo depois. Valeu! Vou fazer mais live, viu? Um beijo pra todo mundo. Boa noite.